Opa, meu povo maravilhoso, meu povo de axé. Aqui tô eu com vocês, Jorge Banazambi. Ontem não consegui fazer a live, não consegui falar sobre a família de Xangô, não consegui falar da família de Xangô por conta da internet, do tempo, da chuva, né? E ficou inviável ontem fazer a live. Mas estou aqui hoje, né, para falar com vocês aí sobre a família do rei Xangô e Orixá Ibo, Orixá da caça, para que nós possamos assim também estar falando sobre Otim, né? E ontem mesmo, quando eu estava olhando Xangô de prata@hotmail.com, eu percebi uma coisa bem interessante, né? Eu percebi que várias pessoas entraram lá e falaram, pô, Pai Jorge, já que você vai falar sobre o culto ao Otim, fala também sobre os Oxós. Embora eu já tinha feito uma live anteriormente falando sobre o culto ao Oxóssi, tudo certinho, né? Mas tem pessoas que não puderam acompanhar, não tiveram acesso a esses vídeos, embora eles estão no YouTube e estão também pelo Facebook, né? Mas algumas pessoas não tiveram acesso a esses vídeos, né? E por conta disso, ficou inviável para essas pessoas, tá certo? Então nós vamos começar assim, ó. Por exemplo, não se tem como falar da família de Xangô sem falar de Oraniã, né? Oraniã, filho de Odudua. Oraniã, filho de Odudua. Oraniã era filho de Odudua, na verdade, né? Ogum sai para para a guerra, né? Na cidade de Ilorin, vence a cidade, pega os espólios na cidade e encontra uma feiticeira chamada Yalossum Lori, aquela que pintava o cabelo de Ossum, a cabeça de Ossum, uma bela sacerdotisa, uma bela negra africana sacerdotisa. E automaticamente, ali, né, naquele momento, é, Oranian se encantou, né? Na verdade, desculpa, não Oranian, na verdade Ogum, né? A tua cabeça no vento hoje. Não Oranian, Ogum. Ogum se encantou com essa sacerdotisa, tua sacerdotisa ia embora com ele, e no caminho, ele encantado com ela, acabou se envolvendo com ela afetivamente, ok? Quando chegou na cidade de Ileifé, Odudu, seu pai, viu no meio de todos aqueles povos e presentes e tudo e espólios que eles tinham conseguido, o pai falou: quem é essa linda negra, encantadora, com um olhar magnífico, cheio de magia? Aí, óbvio, Ogum, né, com medo da fúria do pai, entregou a esposa, a bela negra, para Odudua. E Odudua também se relacionou com ela afetivamente. 9 meses depois nasceu Oranian, metade branco, que Odudua era albino, né? E metade negro, que Ogum era bem escuro. E assim é Oranian. Oranian, pai de Xangô, pai de Dadá Baianinha Jacá, funda a cidade de Oió, né? E junto com a dinastia familiar começa a desbravar as terras em volta de Oió e conquistando outros territórios, até chegar na fronteira bem distante, já próximo ao povo dalmeano, aonde ele, para ele não entrar em conflito com o rei no pé de Tapá, o rei deu a sua filha Toroci como esposa, né? E lá também Oranian teve como esposa Toroci. Toroci teve o filho, né? O filho da parte de Oranian com Toroci, que se chamava, vamos falar, Cabieci, é Vossa Majestade, né? Cabieci, mas era Oluferan. Oluferan era o nome do filho de Odudua com Toroci, tá? Odudua volta para a cidade de Oió e deixa a cidade para o seu filho mais velho, Dadá Baianinha Jacá. E Dadá, também um grande rei, né, filho de
Desculpa aí, é que teve uma interrupção aqui, ok? Dadá, filho de Oraniã, começa a governar as cidades a cidade de Oió e todas as cidades que estão em torno de Oió, né? E o seu filho, seu meio-irmão, né, o Luferan, na cidade do Tapá, já crescendo e com muita vontade de conquistar o universo, conquistar o mundo, ele já premedita, né, buscar outras terras, sendo a terra dele, já ter futuros reis, né? Porque Toroci tinha os seus tios, né, que eram homens e que futuramente seriam rei daquela cidade dos Nupés ou dos Tapás. E aí ele procura um Boconum. Boconum é o mesmo que Babalaô, né? Boconum na língua Fon, Babalaô na língua Iorubá. Ele procura o Boconum e o Boconum diz ele que ele tem que buscar terras distantes, que é nessas terras distantes é onde está o poder, o crescimento, a fartura, a prosperidade e o bom caminho dele. E aí ele sai da cidade onde vive, né, e vai em torno ao sul, sempre na direção do sul, de acordo com a determinação que o jogo passou. Ele foi e assim foi conquistando cidade, um grande guerreiro, né? E como um grande guerreiro, ele conquistou várias cidades, até conquistar uma cidade que toda a volta dela era rodeada de pedras, né? E ele deu o nome nessa cidade de Cosso. Cosso. E o povo da cidade o reconheceu pelo seu poder, por sua força, por sua magia que trazia, deu a ele o título de Obá de Cosso. Olha bem que interessante. Obá de Cosso. E essa cidade Cosso passou a ser governada por ele. Essa cidade, em toda a volta dela, é uma cidade de pedra, e ele, por precaução, mandava que os seus súditos banhasse uma vez por semana, banhasse toda ela com adjebó ou ilá, né? Que é ilá é quiabo, né? Adjebó é a baba do quiabo. Então pegava a baba do quiabo toda a volta da casa de pedra, já pensando que poderia alguém tentar invadir o seu reinado e não teria como entrar porque escorregaria ali pelas pedreiras que reinava, que protegia o seu território. Ótimo, maravilhoso e divino. Ali conquistou muitas cidadezinhas, que se fortaleceu belicamente, se tornou um grande ou um dos maiores guerreiros de origem Ewe e Iorubá, né? Então eu posso dizer que a origem de Oluferan o Anagonum, né? Que ele está dentro dessa função entre o Iorubá e o Fon, o Ewe, né? Então ele traz essa influência dos dois. E partindo dali, ele sai em direção a Oió. Quando chega na cidade de Oió para visitar o seu meio-irmão, ou seja, o seu irmão mais velho, Dadá, ele encontra lá o seu irmão numa situação complicada financeiramente, com muitas dívidas, né, e muitos inimigos. Ele vê por bem, junto com seus ministros e conselheiros, né, mandar o irmão, né, exilar o irmão na cidade dos Baribás, que eram os seus parentes consanguíneos, como chama o Iorubá, né, Araedjé, sangue do meu sangue, e mandou ele para a cidade dos Baribá e tomou a cidade de Oió, botou suas guarnições, fortaleceu a cidade de um sentido bélico, com um olhar bélico, né? Deu essa força militar para a cidade de Oió e começou a conquistar começou a conquistar a satisfação das pessoas na volta da cidade, né? As pessoas começaram, a simpatia, né? Essa é a palavra certa. Começou a conquistar a simpatia
das pessoas que viviam em torno, nas regiões em torno de Oió. E ali se fortaleceu, construiu um grande exército, né? E foi futuramente assim conquistando muitos reinos. Chegou a receber o título de Oba Oloayewo Oloawo. Se tornou a ser o rei de... Se tornou um dos mais fortes reis da cidade de Oió, o mais emblemático. Até hoje tem Oriqui em Oió em nome dele, em louvor a ele, né? E chamam ele de Airabambi. Airabambi, Airabambi é o seu Oruncó. E assim chamam ele. O Oriqui dele é Airabambi, é o Oruncó que ele tem até hoje na cidade de Oió. Com a partida dele, volta a dinastia dos reis de Oió, os descendentes Ajacá volta para a cidade de Oió, né? Conduz a cidade de Oió, depois da partida de Oloferã. Ali fica Dadá, pega todo o poder bélico que ele deixou, aprende toda essa liturgia militar e depois deixa para os seus outros descendentes, que no caso Baru e depois Obaganju. É importante dizer que Obaganju foi o terceiro rei de Oió. E Obaganju, ele pegou Oió numa época muito difícil, né? E Obaganju foi o Obá de Oió que perdeu a guerra para os Fons e Oió ficou sob a guarnição dos Fons por quase 100 anos. É verdade. E os Fons chamavam os reis de Urubá de Badé. Badé, rei que chega, Badé, viu? Que assim é chamado na língua Fon, em algumas casas de origem Jeje, é tratado como Badé, né? Mas na verdade Badé é o Iorubá do Iorubá para o Fon. Então na verdade é uma palavra Iorubá, Badé, rei que chega, tá ok? Maravilha. Xangô, ele é um orixá muito popular na África, tem um culto muito forte, né? É um dos cultos mais fortes do continente africano, né? A divergência entre Xangô e Airá, que é o seu parente próximo, que vem da cidade de Savé, é um orixá Euê, né? Não é um orixá Iorubá. Mas com as guerras, né, e a devastação de exércitos, muitos povos fugiram para outras cidades buscando lugares mais calmos, ou lugares que tinham vínculos familiares, que tinham poder bélico. Os Airás, como são parente consanguíneo de Xangô, é a família de Torossi, né, que vem os Airá, da família de Torossi, que é Euê, e da família de Torossi vem os Airá buscando terra mais calmas, busca asilo na cidade de Oió e fica sob a guarda de Xangô. Como eles eram mais velhos e tinham esse parentesco com Oloferã, Oloferã deu a eles o título de Obá de Xangô. Deu cidades para que eles governassem, deu grandes reinados e deu até todo um estado para que alguns deles governassem, como foi o caso de Intila, que governou a cidade dos Savé. E voltou para Savé com a metade do exército de Oió, direcionado por Oluferã ou Airabambi, ok? Então, todos são filhos de Oraniã, sendo que Aganju, Baru e Dadá é de Amassé Malê, tá? Yamassé Malê, primeira esposa de Oraniã, tá? Já Oluferã e a família de Airá vem da parte de Torossi, segunda esposa de Oraniã. Então, Airá, os Airás
são da família de Xangô, sim. Ok? Os Airais são da família de Xangô, sim. Tá? Não são filhos de Oranian com Yamasé Malê. Não são filhos de Oranian com Yamasé Malê. São filhos de Oranian com Torossi, segunda esposa de Oranian. Esse detalhe é muito importante para o povo do Axé, para acabar com essa função toda que Airá não é Xangô. Airá é da família de Xangô, Airá é parente de Oluferã, e Oluferã foi rei de Oió, reinou em Oió. E foi o período mais fértil e mais próspero da cidade de Oió. Foi o período que teve menos conflito a cidade de Oió. Ok? Então isso é para deixar claro e objetivo aqui, né, as ressalvas e tudo mais, para que as pessoas possam estar entendendo, compreendendo, né, esse culto tão complicado. Eu tenho uma pergunta da Eliane de Becente, Salvador, né? Eliane é da Muritiba. E Eliane diz para mim o seguinte: Pai Jorge, muito obrigado pelo seu esclarecimento, muito obrigado de coração. Essa é uma dúvida que eu tenho por muitos e muitos e muitos anos. Sou iniciada de Airá e sempre fiquei confusa se Airá e Xangô, qual era a ligação de Airá, qual era a ligação de Xangô. Agora compreendo bem e ficou muito claro coisas que minha antiga Alorixá, já falecida em memória, falava para mim. Eliane, um beijo grande no seu coração, um grande axé, muito obrigado aí por sua consideração. Né? O meu papel é tentar esclarecer o máximo possível, por isso nós fazemos essa pesquisa tão grandiosa para chegar a um denominador comum. Eu também sou de Airá e também sou de Intile, tá? Eu sou de Intile, então é confuso, eu passei pelas mesmas coisas que você, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dúvidas, né? Existem tantas confusões, tantos mitos, porque nós somos filhos de um continente africano, com várias regiões, com suas particularidades, com seus princípios litúrgicos e com seus itãs. Em cada região iorubá que você passar, vai ter um ancestral que vai contar que ele que criou o Aie. Né? Se você chegar em Leifé, quem criou lá o Aie foi o Batalá, e ainda tem uma guerra entre o Batalá e o Dudua. Né? Você chega em Oió, foi o Oranian que fundou, que criou o Aie. Então, ou seja, cada região tem lá o seu fundador. Né? E não tem o que fazer. Né? Tem que entender o princípio litúrgico, entender o que pertence a você, da sua ramificação, da sua base, do seu princípio, o que realmente ele representa. E é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá certo? Muito obrigado. Edson do Nascimento, Rio de Janeiro, Rio das Ostras. Edson de Ogum, tá? Edson de Ogum. Ogum Alogbedé. Tá. Então o Edson pergunta: Pai Jorge, me tira uma dúvida, porque o senhor me passa muita confiança nas suas explanações. E eu fico muito seguro em ouvir suas lives. Eu não perguntei isso a ninguém, porque uma vez eu perguntei para uma senhora mais velha, uma IA antiga, e ela me deu uma explicação, mas essa explicação não me convenceu. Hoje o senhor deixou claro que a filosofia, a visão, de repente, da família dela. E como a minha família faz de forma diferente, eu sinto um pouco diferente do que ela colocou. Mas hoje eu respeito mais as colocações e o ensinamento dela do que antes. Porque muitas pessoas falaram que era maluquice, como o senhor disse na última live. E não é maluquice nada, é a forma de pensar e o princípio litúrgico dela. E nós temos que nos educar a aprender e respeitar a diversidade dentro da unidade do axé. Muito bacana as suas falas, bacana mesmo. Legal, quando a gente chega a esse conhecimento, a gente começa a entender que do outro não é errado, né? Quem pode falar do errado deles são eles mesmos, né? A família deles, o pai, a mãe, a avó, a tia, é coisa da família deles, é eles que têm que entender lá como é que eles fazem as coisas deles. E a nossa coisa, quem tem que entender somos nós, é bem por aí. Tá certíssima a sua colocação. Muito bacana. A dúvida dele é o seguinte, ele pergunta: Pai Jorge, Bani é irmã de Xangô? Existe uma divindade Bani na família de Xangô?
muito bem colocado, meu amigo de Rio das Ostras, muito bem colocado. Bani, na verdade não existe Bani na família de Xangô. O que existe é Obone. E Obone é uma sociedade particular, muito antiga, em Ilé-Ifé. Na verdade, o Ilé de Obone está em toda a África, não é isso? O local de culto deles, né? E a bem da verdade é assim, vai ficar claro, né? A gente tem um entendimento melhor. Obone é uma sociedade antiga particular dos anciãos dos Yorubais. Não é qualquer pessoa que pode fazer parte da sociedade Obone, é por escolhas. Obone, fundado por famílias de reis Yorubais. Alguns orixás foram do culto Obone, como o próprio Obaganju, né? Aganju foi Obone, foi da sociedade Obone, fez parte da sociedade Obone. Nós cantamos um corim a Aganju, que diz assim: Aganju orixá Obone, Aganju orixá Obone, Aure Xangô Aure, Obone, 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 Aure Xangô Aure. Aganju orixá Obone, Aganju orixá Obone, Aure Xangô Aure, Obone, 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 Aure Xangô Aure. Então, se existe alguma família que cultua uma divindade, uma irmã de Xangô chamada Bani, aí é particularidade dessa família, eu não vou nem falar sobre isso. Mas, com todos os iorubás que eu tive a satisfação de conversar, até mesmo alguns iorubás de Oió, natural da cidade de Oió, que são meus parceiros comerciais, né? Nós temos operações de petróleo na Nigéria, e representações com a África Brasil, que é a empresa onde eu sou presidente. Então, tenho amigos particulares na Nigéria que são de Oió e são de Axé, porque é importante só fazer essa colocação. Nem todo nigeriano é de Axé. Nem todo nigeriano é de Axé, como nem todo baiano é de Axé. É importante ficar claro isso. As pessoas têm uma concepção que todo nigeriano é de axé, e não é. Tem muito muçulmano, muito muçulmano que não é de axé. Tem muito agricano, muito metodista, muito batista, que não são de axé. Então, vamos deixar claro, é como no Brasil, nem todo negro é de axé. Na África, nem todo negro africano é de axé. Tem suas religiões distintas e suas particularidades, ok? Então, eu falando com o negro de Oió, da cidade de Oió, de axé, iniciado no culto a Xangô, que faz culto, que tem família, que tem Ibá Xangô, tá? É desse que eu estou falando. Então, eles falando, já tirei essa dúvida, perguntando a eles se existe culto o Xangô teve alguma irmã chamada Bani, e não houve isso. O que existe é o culto ao Boni, culto sociedade Obone. E a família de Oranian é fundadora da sociedade Obone, de Ilé-Ifé com Dudu e Obatalá, ok? Só para deixar bem claro aqui, não existe isso. Mas se alguém idealiza, trouxe de algum princípio diferenciado que não é Yorubá, e agregou a Yorubá, porque eu sempre costumo dizer que a casa de axé ela é um conglomerado de fusões étnicas. E essa fusão étnica africana gera um princípio, uma fusão étnico e uma fusão litúrgico, né? Então tem muitas coisas dentro do Acá de Axé, denominada Queto, denominada Geis, denominada Angola, e que tem outras influências, entendeu? Quantas casas de origem iorubá que as pessoas falam Kizila? Porque o meu santo tem Kizila disso, meu santo tem Kizila daquilo. Quantas casas de origem iorubá que tomam maionga?
Quantas casas de origem Urubá que chama Decisa? Quantas casas de origem Urubá que chama Mucunã? Então é importante a gente entendermos que nós somos filhos dessa fusão. Eu não vejo nada de errado nisso não, né? Nós somos filhos da África, né? A casa de Candomblé, como eu falo, o Ebé é uma sociedade com várias ramificações. Em cada ilê axé tem uma particularidade, né? E isso tem que ficar claro para a gente dentro do Candomblé. Você pode dizer, eu sou queto puro. Não existe isso. Eu acho que nem lá existe isso mais, entende? Não existe. Então, vamos parar com essa loucura, né? Você é a sua família de axé, afrodescendente. Você é aquilo que você aprendeu dentro das suas tradições e dos seus mais velhos. Aquilo que eles idealizavam, você idealiza também, porque você é dessa família. E tem que ter personalidade. Na minha casa não é errado, na minha casa é assim, ponto, acabou. Existem algumas coisas que se relacionam com o princípio Urubá. Por exemplo, na cultura Urubá, não se cultua o orixá antes de tratar Ori, porque Ori também é orixá. E Ori é cultuado primeiro do que seu orixá individual, seu orixá divinizado, né, seu ancestre. Então, primeiro cultua seu Ori. Né? Então, nas casas iorubás tem essa peculiaridade. Tem casa que muda, além de casa não tem Bori. É um direito da sua casa, particular da sua casa, mas o princípio iorubá tem que fazer o Bori antes, porque primeiro tem que dar satisfação a seu Ori, para que ele entenda a importância do culto ao ancestre que você traz com você, que mora dentro de você, tá? Isso é importante bastante, porque as pessoas perdem essa noção e aí começam a criar cultos particulares, ideias particulares e muitas coisas que existem, que faz parte do candomblé, muitas coisas que está atrelado ao candomblé e acaba por não ser tão popular dentro do candomblé, acaba virando maluquice. É a mesma coisa fazer culto ao loco, né? Ah, mas isso é loucura. Como é que não? Você nunca levou ebó na praia? Você nunca tirou ebó dentro da praia? Você nunca botou um cesto dentro da praia, um balaio? Claro que já, né? Claro que já, porque lá tem caminho, né? Tem muitos Odu que direciona para esse caminho, como Ossá, como Oxê, como Iorossum, Islaxeborá, Ofum. Então tem vários caminhos que direciona para Okun. Okun, gente, é o mar. Olô, Okun, senhor do mar ou senhora do mar. Porque em algumas regiões iorubais é chamado de senhora, mãe. Em outras regiões é chamado de pai, né? Então é só para ficar claro e deixar isso bem claro, ok? O Maciel de Volta Redonda, ele faz uma pergunta para mim assim: Pai Jorge, eu quero tirar uma dúvida com o senhor de uma coisa que não tem nada a ver com o que o senhor está falando aí. Mas eu gosto muito das colocações do senhor. E eu quero aproveitar esse momento porque já perguntei para diversas pessoas e as pessoas fizeram toda uma África em cima disso, tá? E nada aconteceu. E eu não tive a resposta. E se o senhor puder me responder, eu vou ficar muito grato. Tá certo. Vamos lá para a pergunta do Maciel. Maciel pergunta: Pai Jorge, por que umas casas de candomblé depenam e outras casas coreiam? Qual que é o mais coerente? Depenar ou tirar o couro? Eu acredito que haja muita dúvida nisso, né? Mas é também mais uma disputa de ego, dizer que o meu é certo, porque o meu faz assim, e o do outro é errado porque faz assado. Né? É mais por isso. Mas a bem da realidade, não. Na verdade, o Igã, que é a pena, ela traz várias propriedades, tem várias coisas que a gente faz com a pena. Várias coisas. As pessoas preparadas, hoje, as pessoas que têm conhecimento, ela tira todo o Igã, ela guarda o Igã, porque tem pó que você faz com o Igã torrado. Você torra, você junta com outras favas raladas e vai fazer pó de proteção. Por quê?
Porque o Igã, ele vai exaltar o poder de proteção. Da mesma forma que ele protege o couro da ave. O Igã, ele não deixa que a água entre diretamente para que o bicho não fique doente. Então a gente quer que o Igã nos proteja. Não deixe que a negatividade entre no nosso corpo. Que mantenha ela fora do nosso corpo. Então quando a gente utiliza o Igã, é no sentido de proteção. E isso a gente faz, que é gancopoboaia, gancopoboaú, gancopoboaé, gancopoadiambó. Então você está dizendo que proteja o meu alimento, que proteja a minha vida, que proteja a minha casa, que proteja o meu corpo, que proteja a minha família, que proteja minhas finanças, que proteja a minha saúde, que proteja o meu casamento, que proteja meus filhos. É isso. É isso. E quando você cobre com esse sentido de cobrir para que coisas ruins não atrapalhem, não perturbe, não crie desequilíbrio. Então, seja você tirar o Igã e colocar em cima, ou tirar o couro e colocar em cima, o sentido é o mesmo. Então não importa. O que importa é a maneira que sua casa faz. Se sua casa tira o couro, para você o certo é tirar o couro. Acabou. Se sua casa depena, o certo é depenar, porque a sua casa faz assim, a casa que o seu orixá escolheu. Se sua casa depena e tira o couro, maravilha, assim é a sua casa, conduzida pelo seu sacerdote e sua sacerdotisa. Então, para esclarecer bem, seja tirar o couro, seja tirar a pena, o sentido é o mesmo, de guardar, guarnecer e proteger. Essa é a base da ritualística, não tem outra. Então não fique botando coisa na cabeça, porque um tira o couro e outro depena. Isso é de axé para axé, de família para família, de princípio para princípio. O que nos cabe é simplesmente respeitar e pronto. É isso. Tá certo? Uma outra pergunta que chegou para mim, deixa eu ver aqui. Marilene. Saiu. Peraí. Marilene da Guiar. Marilene Sobô. Marilene de Sobô. Pai Jorge, Soboadã. Existe esse orixá, é um voodoo, faz parte da família de Xangô, não faz. O senhor poderia falar um pouquinho sobre Soboadã? É claro que Soboadã existe. É claro que Soboadã está relacionado ao princípio do mito, das tradições dos orixás, Oboró, Iorubás, ou Oiê, né? Soboadã é um orixá também que migrou também para a cultura iorubá, mas ele é de origem Fon, né? Sobô é feito nas casas de origem Fon, ou seja, ela Marim, ou seja, ela Daomé, seja ela Podabá, seja ela Savé, seja ela no pé, seja ela Tapá, não importa. É de origem, ou Mina também, não importa. Ela é esse orixá para nós, Iorubá, e Vodum para o povo de origem Uê, tá? E é um orixá semelhante a Xangô, é um Vodum da família de Xangô, vamos dizer. Tá ligado ao trovão, né? Tem enredo com Dambecém, né? Mas é uma outra particularidade. Estou falando aqui dos orixás que vieram para o Iorubá e fizeram história dentro da tradição iorubá. Né? Você vai encontrar o culto de Airá em Oió, mas vai encontrar também o culto de Airá em Leifé, ao lado de Olufã. Né? Nós sabemos que algumas qualidades de Airá têm muitas particularidades, né, com Oxalufã, que hoje ainda é cultuado, Oranfé, que é o Airá que foi para Ifé e se tornou o rei do trovão na cidade de Ifé, Ileifé, entendeu? Então é uma questão de entendimento, tá certo? Tem que entender para que você possa discernir, senão tu fica batendo cabeça, indo atrás de falácias, se perdendo com suposições e saindo cada vez mais
do seu princípio básico, do seu princípio litúrgico. E seja claro e objetivo. Por isso que muitas das vezes, eu vou falar uma coisa interessante aqui. Muitas das vezes a pessoa é iniciada no axé, e aí quando o pai de santo falece da casa, aquela pessoa, ela tenta migrar para outro axé e não consegue se adaptar. Por quê? Porque no outro axé, tudo aqui que está no outro axé, não pertence àquele axé que você nasceu. E você vai ter que renascer naquele axé, reintegrar naquele axé, lavar esse CPMO, né, tirar o pé do axé antigo, tá, botar as coisas do pé novo, dar comida à sola do pé, fazer para que seu ancestro seja conectado, né, naquela nova terra, para que você realmente faça parte daquela nova família. Isso é importante, porque muitas das vezes o que é meu não é seu hoje. E para o que é meu ser seu, eu tenho que ser de fato e de direito. Eu tenho que realmente abrir mão, abster-me de todas as outras coisas da onde eu tinha, findar a história do passado e recomeçar uma história nova, um nascimento novo, um princípio novo, uma ideia nova e um olhar diferenciado de tudo aquilo que eu tinha. Se eu for para uma outra casa com o olhar da casa que eu vim, eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu só vou ter problema na minha vida. Por quê? Porque eu quero ir para uma outra fazenda achando que a fazenda é aquela que eu nasci. E ela não é. Tudo lá é diferente, até o gado. Aí aqui eu tenho o Érico de Jagum, que diz, esta jornada começou em Tapá. Indabaualepe, Otigala, Indabaualepe, Tingawa. Indabaualepe, Tingawa, Indabaualepe, Tingawa. E Tingawa lá, Ipitapa, tapa. E Tingalala, Ipitapa, tapa. Adabaualé, diabó. Adabaualé, diabó. Adabaualé, diabó. Adabaualé, diabó. E Tingalaê, Ingalaolepe. Ingalaê, Tingalaolepe. Meu amigo, é por aí, viu? Isso é família de Xangô, passagem de Xangô. Realmente tá aí Tapá dentro do corim, que é cantado em muitas casas de candomblé de origem urubá. Então realmente o Érico de Jagum está certíssimo quando faz essa colocação, que tudo começa, toda a trajetória da família começa em Tapá, mas a família de Oluferã, porque a trajetória de Dadá Baianinha Jacá começa em Leifé, que ele é filho de Oraniã, tá? Então, sendo que Dadá Jacá é filho de Oraniã com Yamacé Malê, e sendo que Oluferã é filho de Oraniã, tá? Oraniã com Toroci, ok? Ou Moremi, como também alguns chamavam, tá? É bem por aí. Então eu acredito que nós conseguimos chegar a um denominador comum. Acredito que se cessaram todas as dúvidas, né, que colocaram sobre esse assunto. Pensei que daria para fazer hoje Xangô, como eu não fiz Xangô ontem, pensei fazer fazer Xangô e Odé. Mas infelizmente não vou conseguir fazer Xangô e Otim hoje. Vou falar de Otim, como muita gente pediu lá no. Manda lá sua mensagem para nós, manda sua dúvida, a gente vai estar estudando, pesquisando sobre o seu assunto e vamos trazer para cá, tá certo? Para que você possa estar socializando com seus irmãos de axé, seus amigos, né? Pessoas que lhe seguem, que lhe acompanham e que têm essa necessidade de conhecer profundamente nossas tradições e conhecer mais sobre o culto dos orixás, tá certo? Manda lá, xangodeprata@hotmail.com, que eu vou estar lendo suas dúvidas e vou estar socializando todas elas por aqui, tá certo? Vou ficar por aqui e aí amanhã eu vou fazer assim, amanhã eu falo sobre Otim e sobre o Aramafá e todos os orixás da caça, tá? Para contemplar todas as pessoas que são desse caçador, que tem grande curiosidade em saber um pouco mais sobre
culto à sua ancestralidade. Para mim é uma grande satisfação sempre, um grande prazer sempre estar aqui com vocês, né? E hoje, como é quinta-feira, eu vou finalizar cantando para o orixá, que é caçador, né? É um airá que é caçador, né? E é muito interessante falar disso, né? Dos orixás que são relacionados com a caça e que vem de cultos particulares das suas regiões, né? E nós temos o airá, que é um orixá que caça, que vai para a caça. E quando está dançando, a sua dança ele faz isso, ele caça, mostrando que ele também tem a destreza de caçar, entendeu? Quem é que sabe qual é o corim de Xangô que ele vai à caça? Hã? Quem se arrisca aí? Aira olegede pa oregede. Aira olegede pa oregede. Aira oja osi pa aja osi. Aira oja osi pa aja osi. Aira o ayaburapa ajabura. Aira o jaburapa ajabura. Enia orixá, enia orixá, enia orixá. Enia orixá, oregede. Aira olegede pa oregede. Aira olegede pa ajaosi. Aira ojaosi pa ajabura. Aira ojaburapa. Isso, nessa cantiga ele vai à caça, viu? Ele mostra a caça, apresenta que ele também tem a destreza de caçador. Beijo grande para vocês, um beijo no coração e até amanhã.